Nessa semana, o primeiro tópico do nosso mural de oração é um desejo nosso, um desejo do nosso coração. Aliás, é um desejo contínuo do nosso coração, não é? Para que o Senhor nos avive, nos desperte e nos levante para louvor da sua glória, para manifestar o seu nome por onde nós estivermos. E eu queria, antes de orar por esse motivo, ler aqui algo importante da Escritura para alimentar o nosso coração, para que a gente seja edificado no Senhor Jesus. A catástrofe acontece e o mundo das pessoas desmorona. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, inúmeras maneiras, mas as duas reações mais comuns diante da catástrofe são a negação e o desespero. A negação recusa-se a reconhecer a catástrofe, ela fecha bem os olhos ou olha em outra direção. Assim consegue agir como se tudo estivesse bem. E aí vai se refugiar nas distrações, nas mentiras ou nas fantasias. O desespero, por outro lado, é entorpecido pela catástrofe, aceitando-a como o fim do mundo. Por entender que a vida acabou e que todos os seus planos e propósitos agora são inviáveis, o desespero tem esse efeito paralisante. Ele fecha os olhos e, indiferente ao mundo que perdeu sua cor e um mundo que morreu. Entre os autores bíblicos, Ezequiel é o mestre da arte de lidar com catástrofes. Quando ela aconteceu, no seu tempo, isso ocorreu com a invasão de Israel pelos babilônicos, lá no século VI a.C., a primeira reação do povo diante da perseguição, diante daquela catástrofe, da destruição, de estarem sendo levados cativos, a primeira reação foi negar tudo. E Ezequiel percebeu que estava vivendo no meio de um povo que era obstinado e que se recusava a enxergar o que estava diante dos seus próprios olhos. Isso que poderíamos chamar do grupo da negação. Mas havia também os que não estavam dispostos a enxergar nada do que tinham diante de si, o que poderíamos chamar de o grupo do desespero. Mas Ezequiel enxergou. Ele percebeu que o povo com que vivia não conseguia ou não queria enxergar. E por meio de imagens muito estranhas e inesquecíveis, mas elaboradas assim de modo impressionante, com riquíssimos detalhes, ele pôde ver Deus em ação numa época de catástrofe. O grupo da negação recusava-se a enxergar as reais dimensões da catástrofe. O grupo, como seria possível algo assim acontecer, diriam o pessoal do grupo da negação. Deus não deixaria uma calamidade daquelas proporções acontecer a eles. Mas Ezequiel provou que a catástrofe era real. Mas também provou que Deus estava agindo naquelas circunstâncias desfavoráveis, usando-as de forma soberana. Ele mostrou isso ao povo para que eles conseguissem seguir a Deus no momento mais terrível da sua história. O grupo do desespero, esmagado pela devastação, recusou-se a enxergar que valia a pena viver a vida. Como seria possível continuar? Diziam eles. Tinham perdido tudo, ou logo perderiam terra, trabalho, templo, liberdades e muitas vidas. Ezequiel mostrou a eles que Deus estava agindo na ruína e no entulho,
usando soberanamente o desastre para criar um novo povo de Deus. Seja pela negação, seja pelo desespero, o povo de Deus quase perdeu essa identidade. Diga-se, quase. O povo de Deus emergiu robusto, inteiro, diante daquele século catastrófico. E a razão deles vencerem aquele tempo e ressuscitarem daquela situação tão trágica, em grande parte se deu à pregação do profeta Ezequiel. Feita essa introdução, que você encontra na Bíblia a mensagem do Eugene Peterson, essa é a introdução para o livro de Ezequiel que eu li para você. Feita essa introdução, eu queria ler o capítulo que a gente pode chamar de texto áureo do livro do profeta Ezequiel. Então eu queria ler Ezequiel 37. Todo mundo conhece, esse é um dos textos mais conhecidos da Escritura. Essa é uma das histórias mais fascinantes, né? Um dos quadros mais fascinantes e assim impressionantes que falam sobre a soberania de Deus. Eu queria ler mais uma vez com você. Diz assim: a mão do Senhor, diz o profeta Ezequiel, veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, com a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vocês o fôlego da vida e vivereis. Sobre vocês porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, como me foi ordenado, e enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem. Profetiza e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. Então o espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Que leitura maravilhosa. É impossível ler esse texto e não criar um quadro na mente da gente. Às vezes a nossa mente vai mentir sobre a realidade do quadro, porque a gente fica buscando, né, entrar nessa história. E eu queria chamar a sua atenção, você que está aqui comigo, sobre 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para você o seguinte aspecto. Aqui nessa história, e aqui nesse texto que nós estamos lendo, e aqui eu com você e você comigo, nós aqui diante do Senhor Jesus, conectados em oração, nós somos o profeta Ezequiel. Nós estamos no papel do profeta, nós estamos no lugar do profeta. Nessa encenação, nós não estamos no vale, nós não estamos como ossos secos.
Nós estamos como o profeta que recebe a palavra de Deus. Então isso é importante para que você entenda a reflexão que eu gostaria que o nosso coração fosse levado essa noite. Porque quando o profeta chega ali diante daquele vale de ossos secos, Deus já estava vendo aqueles ossos andando. Quando Deus leva o profeta diante daquele quadro, daquela situação, para Deus, aquele vale de ossos secos já eram pessoas andando, ressuscitadas, pessoas que reviveram e que agora estão vivendo para a glória do seu nome. Mas isso ainda não era real. Isso ainda não havia acontecido, efetivado. Talvez Deus dissesse: vem Ezequiel, eu vou te levar para uma realidade onde você vai ver ossos secos, sepultados ou não sepultados, estavam no vale, né? Estavam no vale aberto, desonrados, porque um corpo sem ser sepultado é uma desonra. Estão desonrados, além de toda essa sua, da morte, a desonra. E eu estou levando você diante de um vale, mas eu sei que eles irão ressuscitar. E Deus leva o profeta para que ele veja aquela situação. Meus irmãos, Deus tem nos levado e nos conduzido à reflexão sobre o mundo em que nós vivemos. E se você olha para o mundo e não consegue enxergar um vale de ossos secos, talvez a sua visão esteja fora da visão de Deus, do ambiente, talvez distorcida. Porque vivemos num mundo de vale de ossos secos. Ora, e é interessante porque não é um vale apenas de mortos. Não eram apenas mortos, mas já eram ossos secos. Se são ossos secos, se tem ossos, é porque antes havia vida. Antes tinha vida ali. Agora morreu. E além de terem perdido a vida, já estavam secos, ou seja, aquilo que restou da vida que passou, foram apenas os ossos. Se não houvesse vida, nunca teriam ossos por ali. Quando algo está assim há tanto tempo morto, né, nós perdemos a esperança de que ele volte a viver, não é verdade? Quantas vezes nós olhamos para situações, para realidades, para pessoas, para o mundo, e nós vimos, às vezes, uma situação tão trágica que a gente pensa: não há esperança para o mundo, não há esperança para as pessoas. Mas Deus levou o profeta primeiro para ver aquela realidade. Ele precisava primeiro enxergar a realidade do seu povo como um vale de ossos secos. Eles eram um povo de Deus, estavam vivos, mas espiritualmente eram ossos secos, sem nenhuma expressão da pessoa de Deus. O que é um osso seco? O que é um vale de ossos secos? São pessoas que perderam toda a expressão de humanidade. Pessoas que perderam a expressão do ser de Deus. Lembram que quando Jesus veio em carne, o escritor aos Hebreus diz que ele é a expressão máxima, a expressão exata de Deus? Pois é, o Cristo vivo, cheio de vida. Mas às vezes enxergamos um mundo onde as pessoas estão como ossos secos, desumanizadas, totalmente distante de Deus. Então o Senhor pergunta ao profeta: Ezequiel, esses ossos podem viver? Fernanda, esses ossos podem viver? Ju, Fabi, esses ossos podem viver? Maria Helena e os demais que aqui estão? Será que esses ossos podem viver ainda? Já ressequidos? Já totalmente, talvez ali quebradiços, já pela ação do tempo, podem reviver esses ossos? E talvez você dissesse: não, essa é uma pergunta muito tola,
essa é uma pergunta muito sem sentido, não podem. Mas o profeta, que era um homem cheio de esperança, respondeu: Senhor, tu sabes. Senhor, tu conheces todas as coisas. Senhor, tu conheces a dimensão de todas as coisas. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Senhor de todas as coisas. O Senhor sabe se esses ossos podem ou não ressuscitar. Meus irmãos, para vivermos nesse mundo, nós precisamos da verdadeira esperança. Se nós perdemos a esperança em Deus, nós não poderemos caminhar. Se nós olharmos apenas para as circunstâncias, se nós olharmos para as nossas fraquezas ou para o nosso potencial, se nós olharmos para a maneira como esse mundo gira, a maneira como esse mundo vive, nós perderemos a esperança, nós perderemos a capacidade de mobilização, a capacidade de orar, de estar aqui refletindo sobre isso. Mas ele disse: Senhor, tu o sabes, e o Senhor é a nossa esperança. Fabi, Ju, o Senhor é a nossa esperança, viu? Conforte o seu coração nisso. O Senhor é a sua esperança, o Senhor é a esperança da sua casa, da sua família, de todos os seus parentes que aí foram tragicamente, tomados por essa perda tão horrível. O Senhor é a esperança, o Senhor é a paz, o Senhor é a alegria, o Senhor é a certeza de que a gente pode continuar caminhando. O Senhor é a certeza de que a gente pode andar mesmo no vale de ossos secos, porque o Senhor fez o profeta andar no vale de ossos secos, para lá, para cá, para ele sentir a realidade. Muitas vezes Deus nos leva para esses lugares, a gente andar no vale de ossos secos, andar na morte, para a gente poder acertar a nossa vida, centrar a nossa vida no seu amor, centrar a nossa vida na sua graça e não esperarmos em nós, não acreditarmos apenas em nós, não colocarmos fundamentos naquilo que é humano, naquilo que é passageiro, naquilo que é apenas construção humana, mas colocarmos o nosso coração nele. Então o Senhor diz ao profeta: ande por esse vale. Talvez essa mesma experiência foi lá do salmista, né? Que disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não perderei a esperança. Seja bem-vindo, Samuel, Deus te abençoe. Então mantenha a esperança. Que maravilha, que maravilha. Vocês estavam reunidos, esperançosos, né, Ju? Então, o Senhor sabe de todas as coisas, disse o profeta. Agora, uma coisa interessante. Provavelmente o profeta, a dizer: Senhor, tu sabe de todas as coisas, ele talvez pensasse assim: Senhor, tu tem toda a sabedoria, tu tem todo o poder, este assunto é teu, está nas tuas mãos, faça alguma coisa. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. O Senhor pode ressuscitar esses mortos, o Senhor pode dar vida, então está em tuas mãos. Mas talvez, deixa eu baixar um pouquinho aqui, mas talvez nessa hora que o profeta está lançando para Deus toda a responsabilidade, Deus então diz ao profeta: agora você, é sua vez, vá sobre esse vale de ossos secos e profetiza sobre eles. Eu, Senhor? Sim. Não, mas o Senhor que é todo poderoso. Sim, eu sou todo poderoso. Mas o Senhor que é tremendo. Sim. Mas o Senhor que é soberano. Sim, eu sou o soberano e todo poderoso. E é por isso que eu estou dizendo a você: profetiza a esse vale de ossos secos. Como eu disse no início aqui da nossa reflexão, nós estamos nesse quadro
não no vale de ossos secos. Você está cheio do Espírito de Deus, você está cheio da graça de Deus. A despeito do que esteja acontecendo com você, você é o profeta de Deus. E nós estamos caminhando no mundo que está como um vale de ossos secos. Se Deus está dizendo a mim e a você, profetize a esse vale de ossos secos. Profetize. Profetizar para muita gente pode parecer aquela ideia que a gente tem de alguém que tem uma palavra profética atrás de um púlpito. Essa é uma profecia, mas não é apenas dessa que ele está dizendo. Ou alguém pode se inteirar daquilo que a Bíblia chama de dom de revelação, quando alguém tem uma palavra de revelação sobre alguém, de conhecimento, Deus dá a alguém, e às vezes as pessoas chamam de profecia. Mas a profecia que ele está dizendo, profetiza esses ossos, ele está dizendo, caminhe sobre esses ossos, vivendo a realidade de Deus. Profetiza sobre esses ossos o vento, profetiza clamando aos quatro cantos da terra e diz, ó Espírito, venha sobre esses ossos. E você não pode profetizar ao Espírito para que ele venha sobre os ossos secos se você não está andando entre os ossos secos. Você precisa estar junto deles, você não pode se separar, você tem que estar junto. Foi isso que Jesus fez quando Deus, por seu amor e graça, resolveu nos salvar. Ele não ficou lá de cima dando ordens, ele não ficou distante por se dizer eu sou santo, não vou me misturar. Aliás, o apóstolo Paulo fala isso sobre Jesus, quando ele diz que ele não... que ele percebeu que o fato de continuar sendo Deus, ou seja, separado, não ia ter lucro algum para todos nós. E ele veio e se misturou. Ele veio e se misturou entre nós. E ao se misturar entre nós, ao se colocar entre nós, no vale de ossos secos, ele veio e trouxe vida. Porque onde o Espírito de Deus chega, pode ser vala de morte, pode ser inferno, pode ser o que for, o Espírito de Deus transforma aquelas realidades e aqueles ambientes. Então o Senhor disse, profetiza esse vale de ossos. E ele profetizou. E quando ele profetizou, ele começou a ouvir ruídos, começou a ouvir barulhos, começou a ouvir movimentos. Quando nós profetizamos, Deus nos chama para profetizar. Muitas vezes nós pensamos em resultados, e quando as coisas não acontecem, nós paramos, nós desistimos, nós não, já orei muito por isso, por alguém, pela nação, já fiz muito, não aconteceu nada. Mas você não está parando para ouvir os ruídos, o barulho. Primeiro há um movimento, primeiro há uma dinâmica, primeiro tem um vento que vai soprar. Você precisa estar atento para ouvir os ruídos, os ventos soprando, o barulho, porque logo depois cada osso vai se juntar a seu osso. Depois virão os tendões, depois a carne, depois a pele, e aquilo que era ossos serão transformados em corpos. Todo um processo de Deus na restauração, no reavivamento das pessoas. É demorado, irmãos, mas é assim. Mas o Senhor diz ao profeta, continue profetizando, continue profetizando. E quando já está tudo pronto, os corpos já todos remontados, cada um em seu devido lugar, já com tendões, carne, pele, mas eles não estão vivos. E aí ele diz, diga ao Espírito para que venha e sopre sobre esses corpos para que eles vivam. E quando ele sopra sobre os corpos, aqueles corpos ressuscitam, levantam e passam a reviver. E o que eu queria terminar dizendo, e se tornam um grande exército. Eles não se levantam para cada um caminhar por si, são ressuscitados e cada um vai viver sua vida, são ressuscitados para viver o seu próprio conforto, para se tornarem espectadores da história. Eles estão ressuscitados e se tornam um grande exército por causa daqueles que o ressuscitou. Então o Evangelho fala de pessoas que são ressuscitadas para viver para a glória de Deus.
O Evangelho fala do Espírito de Deus vindo sobre nós, nos ressuscitando da morte, para nos fazer viver como um grande exército para a glória de Deus. E não para vivermos para nós mesmos, não para vivermos para o nosso conforto, para a nossa própria vida. E esse quadro se repete cotidianamente na história. Esse quadro vivido pelo profeta Ezequiel se repete e se repetirá em toda a existência. Esse quadro se repete e deve acontecer na nossa cidade, deve acontecer na sua família, deve acontecer na nossa igreja, deve acontecer em Vicente Pires, deve acontecer no seu trabalho, deve acontecer em qualquer lugar onde você estiver. Seja um profeta Ezequiel e profetize com a sua vida, com as suas ações. Profetize, olhe para os mortos e diga: vocês vão reviver, porque o Espírito de Deus vai soprar sobre vocês. E eu vou soprar o Espírito de Deus sobre vocês. Viva assim, transferindo o poder, a graça e o amor de Deus sobre todas as pessoas. Amém? Que o Senhor nos abençoe.